Para terminar o mais rápido possível, esse nosso quarto vídeo, vamos trabalhar com dois tópicos de consequência daquele triângulozinho equilátero que a gente viu no finalzinho da aula 3, do vídeo 3, que foi sobre o triângulo equilátero, né? Que diz que no triângulo equilátero todas as sevianas são sobrepostas, incluindo também a mediatriz, que não é uma seviana, mas vai incluir neste pacote todos os pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, serão coincidentes, serão congruentes. Tanto é que a gente chamou isso aí de bico. B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro. Então, isso aí vai gerar três definiçõezinhas. A primeira, duas definiçõezinhas, dois adendos. O primeiro seria referente às fórmulas inesquecíveis. Como eu disse a vocês, eles sempre citam muito na prova do Enem quadrado e triângulo equilátero. Sobre o triângulo equilátero, nós temos três fórmulas inesquecíveis. Então, sobre o triângulo equilátero, nós temos três fórmulas inesquecíveis. Primeiro, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que apresenta três lados iguais, L, 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 consequentemente, três ângulos iguais, devido ao princípio de proporcionalidade. Perfeito? Quais são as três fórmulas inesquecíveis? As três fórmulas inesquecíveis serão área, altura e apótema. Área, altura e apótema. Quem seria a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A altura de um triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. E a apótema será 1/3 da altura. Tanto é que eu gosto até de dizer assim, esqueça seu nome no dia da prova do Enem, mas não esqueça que a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esqueça de levar caneta esferográfica preta feita de material transparente, mas não esqueça que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Esqueça de levar sua identidade, mas não esqueça que a apótema é 1/3 da altura. Eu até faço a piadinha de dizer que no dia da prova do Enem o cara pega e esquece a identidade, tá lá, chega naquele sol a pino, 1h da tarde, né? Verão paraibano, o sol tá aqui no meio da testa, não? Quente, do tamanho quente. Você chega naquela escola estadual que não tem ventilador, estão queimando o lixo ao lado. Você chega e aí sempre tem um fiscal bem velhinho sentado na porta, dizendo assim, entra meu filho, porque vai correr um ventinho lá dentro. Aí você tá certo, eu vou entrar. Quando você tá entrando, ao fiscal, não, identidade. Aí você só fala assim, ó. Aí vem aquela a lembrançazinha assim, você derramando um café sobre a sua calça, aí você trocando de roupa, trocando a calça por aquele short, a identidade no bolso de trás da calça que você tinha guardado, aí você olha para a fiscal e diz assim, eu me esqueci. E ela diz só assim, então não vai entrar. Aí você olha e diz assim, e o pior de tudo é que eu sabia que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que a altura é L raiz de 3 sobre 2 e que a apótema é 1/3 da altura. É perigo ela deixar você entrar. O que a galera fica até com dúvida é, professor, o que é apótema? Apótema é uma altura, mas
posso dizer que aqui onde o Enem adora brincar, a apótema é o raio da circunferência inscrita. O raio da circunferência inscrita. Ou seja, o cara tem um triângulo equilátero, faz uma circunferência aqui dentro, o raio desta circunferência inscrita será justamente a apótema do polígono regular. A apótema do polígono regular é o raio da circunferência inscrita. A apótema de um quadrado é o raio da circunferência inscrita. A apótema de um pentágono é o raio da circunferência inscrita. E assim por diante. Até aqui o Enem gosta. Ele pega e diz que vai colocar um círculo aqui inscrito ao triângulo equilátero e pergunta qual é o raio desse danadinho. Lembre-se que como o triângulo é equilátero, esse centro da circunferência interna é o mesmo centro da circunferência externa. Ó, ele é o centro da circunferência interna e também é o centro da circunferência externa. Então, se a gente se ligar bem direitinho, quando você tem o triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita é 1/3 da altura. E o raio da circunferência circunscrita? O raio da circunferência circunscrita é o restante da altura que você não tem. Bem, se a apótema é 1/3 da altura, esse outro pedaço, esse outro raio da circunferência circunscrita, serão 2/3. Show? Ei, ficou lindo, não ficou não? Olha só. E a segunda observação é sobre o triângulo egípcio. Na verdade, existem 3 triângulos egípcios. Existem 3 triângulos egípcios. Porque é o seguinte, quando em estudos dentro daquelas tumbas, dentro das pirâmides, né, foram encontradas 3 referências geométricas. Uma referente ao par de esquadros, a prova de um ângulo de 90 graus, que é aquela terna pitagórica 3, 4, 5. Né? Quando você vê os lados ou múltiplos de 3, 4, 5, você já sabe que é um triângulo retângulo, né? Hipotenusa 5 e catetos 3 e 4. Esse é um triângulo egípcio, é a terna egípcia. E nós temos 2 outros triângulos, que seria aquele par de esquadros, o ângulo de 30 graus e o do ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é metade do quadrado. E o triângulo de 30 graus e o ângulo de 30 graus é esse aqui, ó. O segundo triângulo egípcio, que é o esquadro fininho, né? Lembra daquelas regrinhas em formato de triângulo, né? A gente chama aqui de par de esquadros. Um é um triângulo isósceles, que é para um ângulo de 45 graus, e o outro é um pouquinho mais afinado, né? Um pouquinho mais fino, que é referente ao ângulo de 30 graus. Dado a hipotenusa, o cateto oposto é a metade e o cateto adjacente é a metade raiz de 3. Então, referindo, dado a hipotenusa, o cateto oposto será a metade e o cateto adjacente é a metade vezes
a raiz de 3. Então, se você percebeu que o triângulo é retângulo e ele tem um ângulo de 30 graus, se você percebeu que o triângulo é retângulo e ele tem um ângulo de 30 graus, dado a hipotenusa, o cateto oposto daquele ângulo de 30 graus é oposto ao ângulo de 30. Vai ser a metade da hipotenusa e o cateto adjacente é a metade vezes raiz de 3. Então, se você percebeu que o triângulo é retângulo e apresentou um ângulo de 30 graus, se a hipotenusa é 4, o cateto oposto será 2 e o cateto adjacente será 2 raiz de 3. Se a hipotenusa for 10, o cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é 5 raiz de 3. Se o cateto oposto é 20, a hipotenusa é 40 e o cateto adjacente é 20 raiz de 3. Tá certo? O bom é que você já sabe logo de cara. Então, se porventura você encontrar um exemplo, né, eu até digo assim, metade das questões de trigonometria o cara resolve por isso aqui. Metade das questões de trigonometria. Citou um ângulo de 30 graus dentro de um triângulo retângulo, você tem condição de usufruir dessa teoria. Vou dar um exemplo. O cara diz assim, ó. Vamos dizer que aqui tem um rio. O cara vai bombear, ele bombeia a água do rio, que eu vou chamar de ponto R, até uma caixa d'água CX situada a 80 metros, e da caixa d'água a água vai até a casa situada a 50 metros. Sabe-se que esse ângulo é um ângulo de 60 graus e ele pergunta qual seria a distância do ponto de captação do rio até a casa. Beleza? Entendido? Ó? Do rio vai para a caixa d'água a 80 metros, da caixa d'água vai para a casa a 50 metros de distância. O ângulo formado pelas essas duas direções é de 60 graus, ele queria ir direto do rio para casa. Quantos metros de cano? Olha, beleza. Aqui, citou a altura, citou distância de ponta até reta, citou o quê? Meu filho, só citou esse ângulo de 60 graus. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou traçar a altura deste vértice. Professor, podia resolver por lei dos cossenos. Eu sei, campeão, mas vamos deixar isso para o próximo conteúdo, para a aula 25. Vamos pensar aqui, ó. Você traça a altura aqui, você força o aparecimento de um triângulo retângulo e percebe o seguinte, gatão. Se este danadinho, se liga, se este danadinho é de 60 graus, significa dizer que este danadinho daqui é de 30 graus. E eu estou diante de um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus. O que é que significa dizer isso? O que é que significa dizer isso? Que eu estou diante de um triângulo egípcio com ângulo de 30 graus. Dado a hipotenusa, que é 50, o cateto oposto será a metade, que é 25, e o cateto adjacente vai ser a metade, 25, raiz de 3. Aí eu percebo uma coisa, que apareceu um novo triângulo aqui do lado direito, que também é retângulo. E nesse novo triângulo, eu tenho uma hipotenusa x, um dos catetos 25 raiz de 3, e um outro cateto igual a quanto? A 80 menos 25. Quem é 80 menos 25?
é 55. Meus amores, se nós temos um triângulo retângulo, funciona o quê? O teorema de Pitágoras. Se você fizer x ao quadrado é igual a 25 raiz de 3 ao quadrado mais 55 ao quadrado. Resolvendo aqui, você vai encontrar um x igual a 70 metros. Tudo bem bonitinho. Show? Beleza? Essas são as duas consequências. E eu já introduzo trigonometria, que é o próximo conteúdo. Lindo? Então, vamos lá, resolvendo os exercícios da aula 24, que é sobre triângulos, dando show, depois compartilhando as dúvidas entre vocês, e depois vamos tirar dúvidas no sábado. Beleza? Show? Como é que a gente faz? Tenta fazer o exercício, assiste a aula, tenta de novo fazer o exercício, tira as dúvidas em grupo para depois tirar as dúvidas com o professor. Assim a gente cresce, assim identificamos nossos erros. O momento de errar é agora. Na hora da prova do Enem é só vitória. Show! Valeu, galera! Até a próxima semana, até o próximo vídeo, que é sobre trigonometria no triângulo. Tchau!